Se você ainda acha que o problema do Brasil é direita contra esquerda, você já perdeu o jogo totalmente. Senta aí porque eu vou te dar uma aula agora que não passa na televisão e nem aparece em cortezinho bonito na internet. O presidente Lula do PT confirmou candidatura para 2026, dizendo que precisa ser eleito para reconstruir o Brasil. Agora reconstruir de quê, Lula? De 2003 até hoje, o PT governou 17 dos últimos 22 anos. Foi nesse período que tivemos o Mensalão e o Petrolão, o maior esquema de corrupção já registrado na América Latina. Depois veio Jair Bolsonaro do PL, governando de 2019 a 2022. E qual o cenário desse governo? Pandemia global, economia mundial parada, a guerra internacional de Rússia e Ucrânia e um monte de outras coisas. Mas mesmo assim, o Brasil saiu daquele período com as contas mais organizadas do que entrou. Ou seja, ele terminou em superávit. Você pode não gostar do Bolsonaro, mas os números não estão nem se importando com a sua opinião. Aí Lula volta em 2023 e em menos de um ano o Brasil entra no vermelho de novo. Interessante é que Lula volta, né? E o vice-presidente dele chama ele de ladrão, dizendo que ele vai voltar para cena do crime e agora tá junto com ele. Déficit crescendo, imposto subindo, gastos explodindo e confiança do investidor caindo lá embaixo. E agora o discurso é: precisamos reconstruir o país. Agora reconstruir de quem? Do próprio PT que governou a maior parte do Brasil? Isso não é reconstrução, é reescrever a própria história de crime. E falando em narrativa, até hoje repetem que Bolsonaro chamou o Covid de gripezinha por deboche. Mas o que quase ninguém mostra é que ele estava citando médicos da época que diziam que para a maioria das pessoas os sintomas seriam leves. Você pode até criticar a postura dele, mas tirar do contexto para criar vilão é desonestidade. Enquanto isso, no Brasil de hoje, a justiça funciona assim. Uma mulher que risca uma estátua com batom recebe uma pena absurda, enquanto traficantes são soltos e corruptos condenados estão livres e governando. Por exemplo, o nosso presidente Lula, envolvido nas maiores escândalos de corrupção da nossa história, que governa o país hoje em dia, incluindo o INSS, que eu não tinha citado ainda. Isso não é esquerda nem direita, é injustiça. E quando falam de Venezuela, por exemplo, de Nicolás Maduro, eu não estou aqui para defender ditador, mas também não vou fingir que a liberdade de um povo não importa só porque o regime é ideologicamente conveniente. Os venezuelanos pedem liberdade e quem ignora isso está defendendo poder e não democracia, que na verdade é o que os esquerdistas tanto defendem, né? Agora deixa eu ser muito claro, eu não defendo Lula, eu não defendo Bolsonaro, eu não defendo PT, eu não defendo PL, eu não defendo partido, não defendo pessoas, não defendo nada. Eu defendo a justiça, a verdade e coerência. A Bíblia é muito clara quando diz em Provérbios 29:2 o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra, quando os ímpios dominam, o povo geme. E não é sobre quem está no poder, é sobre o caráter de quem está no poder. Em Isaías 10, versículo 1 diz: ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem decretos de opressão. Deus não está nem aí para a direita nem para a esquerda. Deus está do lado da verdade, da justiça e dos oprimidos. Então, antes de defender político, antes de defender e repetir discurso de Instagram, pergunte: isso honra a justiça de Deus? Isso protege o inocente? Isso confronta a mentira? Porque o reino de Deus não é construído por narrativa, ele é construído pela verdade, que é Jesus. Se isso faz sentido para você, compartilha isso para que mais pessoas saibam. O Brasil não precisa ter mais militantes, ele precisa de mais gente criada com princípio de verdade.